Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Bússola do Sentimento. Quem fala é Kelly Shirley e hoje o sentimento que a gente vai abordar é o perdão. Será que ele realmente é o mocinho da história? E toda vez que alguém te pedir perdão, será que é necessário mesmo perdoar? Vamos falar sobre isso? Vem comigo! E hoje o sentimento que a gente vai abordar é o perdão. Como ele recupera, ele refrigera a alma, os nossos sentimentos, quando ele é de verdade. Existe aquele perdão que a pessoa arrepende, às vezes consegue até consertar algo que fez de errado com uma outra pessoa, e logo que pede esse perdão, a pessoa de coração coloca uma pedra do passado, do erro, e aí começa uma nova fase, uma nova relação de sentimentos bons. E também tem um outro tipo de perdão, que ele não precisa ser verbalizado. A pessoa erra, a outra entende que ela se arrependeu e não vai fazer isso mais, provavelmente, e aí começa novamente a relação. Retoma aqueles sentimentos, perdoa-se de coração, que é a mesma coisa de falar quando a expressão é coração, que é de verdade. Porém, eu não vou falar mais os benefícios aí da cura, do perdão, que todos sabem que ele ressignifica muitos sentimentos, ele é a libertação de pensamentos ruins, daquela energia, né, que angústia, que você quer resolver algo e está ali pendente. Quanto mais pessoas sabendo aí, talvez aí de um conflito, um fulano não conversa com cicrano, isso dói, né? A gente não quer isso para ninguém, nem para nós mesmos. Mas tem hora que é inevitável. Então eu vou falar agora de perdão, porém somente da boca para fora. E que eu atendo muitas pessoas que perdoaram uma vez, duas vezes, e essas pessoas se sentem mais prejudicadas pelo fato que a pessoa ela pede perdão, mas ela não se arrepende e ela retoma de novo a maldade que fez com aquela pessoa. Para você entender melhor, eu sempre vou colocar dupla, para mais fácil de entendimento. Mas eu vou passar para você aqui vários exemplos de perdão da boca para fora e o que acontece quando a gente recebe um tipo desse de perdão, às vezes com lágrimas aí de crocodilo, né? A pessoa, ela às vezes faz um teatro aí, geralmente também com pessoas perto. Como que você sai dessa saia justa? Como que você vai perdoar alguém que você sente que ela vai fazer de novo? E aí nós ficamos descrentes do perdão. Essa palavra que muitas vezes soa de uma forma negativa em vez de positiva. Então, quais são esses exemplos que a gente pode aí ilustrar para que você entenda melhor? É a pessoa que, por exemplo, vai te pedir perdão com a intenção de voltar a ter acesso à sua vida. Às vezes até ela tem um tipo de arrependimento, mas ela não conserta o que fez muitas das vezes. Ah, Kelly, mas às vezes também não é possível. Ok, e muitas vezes é possível. Porém, ela pede o perdão, né? Principalmente em familiares ou amigos, né? Que tem uma relação aí, talvez aí de muitos anos. E talvez é um erro que a pessoa ela consegue consertar e ela pede o perdão e você nota que a pessoa não mexe uma agulha para mudar a situação. Às vezes a pessoa, por exemplo, assim, principalmente irmãos, né, em questão de herança. O irmão lá construiu a casa lá nos pais sem sua autorização, porque por lei são de todos, e depois pede perdão, mas também não fala assim, eu vou te dar a sua parte, eu vou pagar a sua parte, né? Você entende como que o perdão ele fica artificial? Essa palavra assim que envolve tantas
crenças, né? Na Bíblia fala do perdão o tempo todo, e aí você percebe que às vezes o perdão que chega até você, ele é malicioso, ele tem uma segunda intenção, não tem nada a ver com segunda chance. Outro tipo de perdão é quando a pessoa ela pede na frente de outras pessoas, para te deixar assim, sem saber como reagir, né? Às vezes você nem pensa que a pessoa vai chegar até você e ela chega com um pedido de perdão. E aí vocês nem chegaram a conversar e a pessoa ela quer que você dá o perdão, às vezes perto de pais, de amigos. E aí, como a gente faz? O que a gente fala numa situação tão delicada, né? De exposição. Mas por que isso, né? A gente fica tão assim, sem jeito às vezes de sair aí de um pedido de perdão. Ou, por exemplo, você fala não e a outra pessoa, a terceira que está assistindo, acha aquilo um horror. Que você tem um coração de pedra, que você fala coisas que não faz, que você quer ser o bonzinho, bonzinha, mas na verdade você não é. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Você não precisa ser bonzinho e nem malzinho. Você precisa ser justo contigo. Não tem como você, por exemplo, perdoar sabendo que a pessoa vai te prejudicar de novo. Se você, por exemplo, quer agradar uma terceira para a outra não se sentisse, principalmente assim, família, né? Tem muitos irmãos que aguentam muitas coisas erradas por causa do pai e da mãe. Será que isso vale a pena? Eu vejo muitas pessoas falarem assim no meu atendimento. Eu suporto essa pessoa até meus pais estarem vivos, porque depois ela vai me conhecer e vai saber que eu nunca aceitei a forma dela agir. Gente, isso será que é realmente bom para essa pessoa que está assim, né? Não sendo ela. A gente tem que entender que muito das doenças, das patologias, está comprovado na ciência que é muitas vezes os sentimentos que nós guardamos ruins. Se você não está bem com uma pessoa, você força uma relação porque ela te pediu perdão. A gente tem que entender a relação do que é o perdão de verdade e o perdão com segunda intenção. Outro caso também que você pode perceber é quando, por exemplo, uma pessoa às vezes vai querer, né, pedir perdão, ou você mesmo vai, melhor, ou você vai pedir uma pessoa perdão e ela vem com o seguinte discurso: não, eu vou te perdoar, mas você tem que reconhecer seu erro. E exemplo também que existem perdão, né, que foram as duas pessoas que se machucaram. Então, como que é o melhor resolver esse perdão? Ou falar disso e ressignificar, né? Ou as duas pessoas colocarem uma pedra e falarem, como a gente desacorda disso, a gente não vai tocar mais no assunto. Eu te perdoo de coração e a gente não toca mais nesse assunto. Eu já tentei conversar com alguém que eu tinha a minha opinião e a pessoa a outra. Só que quando eu fui dialogar, a pessoa queria que eu me sentisse culpada, sendo que no período, né, no momento, eu me machuquei, tive minhas perrengas, como se diz, e a pessoa queria que eu mentisse para mim e falasse com ela que eu reconhecia que só ela que tivesse razão. Para quê? Para ela espalhar isso, uma mentira? E como que fica meus sentimentos? Como que eu vou levar isso para o meu inconsciente? Existem autossabotagens. Se eu fizer isso, eu mesma vou me punir. Porque, gente, os sentimentos é o agora. A gente não pode pensar assim, vou perdoar, deixa eu ver o que dá. Não é dessa forma. Você tem que ser primeiro justo com você. E sabe qual que foi a minha reação quando a pessoa começou a falar, por que isso, por que aquilo e tal? Eu falei assim, eu entendo, mas eu quero que a gente coloca... Eu nem estava afim de brigar. Eu estava querendo que ela entendesse que era para a gente pôr uma pedra por cima.
E não, a pessoa queria ter a razão, sendo que, na verdade, as duas pessoas tinham uma parcela de culpa aí e que era para a gente ressignificar. E a pessoa queria, porque queria, ter razão em algo que não tinha. E aí que mora o perigo de você ceder numa situação em que você não está de acordo. E tem muitas pessoas que perdoam por causa da religião, mas sem receber o perdão de verdade. Os primeiros exemplos que eu passei foram de pessoas que não estavam pedindo perdão, elas estavam querendo aproveitar da palavra perdão e refazer uma reaproximação com segundas intenções, às vezes até mesmo para de novo fazer algo muito ruim. Agora, existe também ao contrário, que a pessoa deseja pedir perdão e a outra não sabe receber, né? Aquela coisa assim, eu te perdoo, mas você sabe, no fundo, a pessoa não te perdoou. Porque isso, gente, é energia. A gente percebe quando uma pessoa realmente volta a confiar em você. Agora, também você pode, por exemplo, assim, eu te perdoo, eu te desejo tudo de melhor, mas eu prefiro que a gente se mantenha distante. Porque o despertar no outro é o lado sombra. Todos nós temos as dualidades de lado luz e lado sombra. E aí, quando essa pessoa que você chega perto, ela te traz coisas ruins, pensamentos, né? A pessoa chega, você se sente assim mal. Para que você vai forçar essa situação? Sendo que você pode ser verdadeiro, verdadeira. Independente, gente, se pai e mãe tá obrigando a você a voltar a conversar, se é chefe e tal, gente, a gente tem que se proteger. Muda de emprego, conversa com os pais, se não tem como, primeiro você tem que cuidar da sua saúde mental. Não há como você, por exemplo, estar perto de pessoas que te invejam ou que não torcem para você estar bem. Não deixa as pessoas fazerem de você o que quer. Limite sim. Quem te aceita, que te respeita, vai entender suas limitações e vai te respeitar e vai aguardar o tempo que for. Agora você, pelo fato de ouvir a palavra perdão e pensar, meu Deus, né? Geralmente pessoas assim, nossa, meu Deus, eu preciso perdoar essa pessoa. Ela se humilhou vir aqui. Ela está de coração puro, sendo que no fundo você sabe que não é isso. Você precisa entender primeiro o que a pessoa, o que levou essa pessoa a te pedir o perdão. Gente, eu não estou entrando aqui no mérito do perdão que ele é construído, né? Que a pessoa às vezes não sabe nem o que te falar, mas você percebe que ela quer se regenerar, ela quer ter sua amizade, é diferente. Agora, quando você chega para a pessoa e ela fica com aquela risadinha sádica, aquelas piadas, aquilo de praxe que você sempre escutou após o perdão e você vai continuar convivendo com essa pessoa, é você pedir para acontecer de novo algum malefício para você. Então, observe bem a fala da pessoa, o não verbal dela, o olhar, como que vão ser as atitudes dela depois com você, né? É muito, quando a gente tem pouca idade, né, assim, ainda amadurecendo, a gente perdoa mais porque a gente não observa se a pessoa realmente está ali falando a verdade, ela está realmente de coração, ou se você percebe que ela está falando, mas as ações estão diferentes da fala. Observe bastante. E tem muitas pessoas que, por exemplo, assim, não perdoam e leva isso tão a sério que quando a pessoa falece, a pessoa ela não enterra aquele desafio, aquele problema que ela teve com a outra. Mesmo você perguntando de fulano, de cicrano, a pessoa fala muito mal da outra. E isso, gente, é muito ruim. Isso traz consequências muito ruins para essa pessoa. Então, agora depois que eu, né, pesei bem o vídeo em relação assim para você abrir o olho mesmo com esses pedidos de perdão,
sendo que na verdade não são. São mesmo para dar um de pessoa de bom coração, pessoa que é flexível, que é resiliente, e às vezes não tem nada disso. Se você tem dúvida, né, procura uma pessoa de confiança. Se você não sentir que aquele perdão é verdadeiro, né, não responde a pessoa na hora. Fala assim, olha, eu posso pensar? E depois eu te ligo. O que ela quer de imediato? Não é assim. Às vezes a pessoa precisa de um tempo. Uma pessoa assim que quer pedir um perdão, primeiro ela pode preparar, né, avisando aí um parente ou um amigo, que deixa aí, né, para contar aquela fofoca reversa que eu sempre gosto de falar, dela falando bem de você, que sente saudades. Porque aí a pessoa, né, vai entendendo ali as intenções, porque quando a pessoa se expõe, né, quando a pessoa fala assim, nossa, eu tenho tanta saudade de fulano, eu gosto tanto do jeito, eu queria tanto retomar a amizade com essa pessoa, ela está se comprometendo, né? Então, ou seja, se ela de novo errar com aquela pessoa, outras pessoas irão também olhar com ela com uma diferente, falar assim, pô, essa pessoa, ela pede perdão, mas a boca para fora, né? Porque ela pede o perdão, mas depois prejudica a outra, a mesma coisa. Então, o que que eu quero falar com esse vídeo, né? Então, como que a gente faz para esquecer a mágoa, né, daquela pessoa que às vezes me prejudicou? Primeira coisa é a seguinte: todos nós vamos errar muitas vezes, né? Erros corriqueiros que existem, né? Às vezes uma reclamação de fulano, a pessoa te trata mal, aquela hora que ela tá assim assado. Primeiro você tem que entender que antes de ficar, né, chateado ou realmente cortar a relação com outra pessoa, perceba o contexto, né? Às vezes a pessoa tem um dia tão ruim e te fala algo atravessado, não é com você, é com a situação. E aí o lixo ela conseguiu derramar ali em você, porque é ali que, na situação ali, é o que ela tinha. Então, espere alguns dias para tomar alguma iniciativa de cortar a relação, né? Corte se realmente você perceber que a pessoa vai repetir isso algumas vezes mais e você tem que ser justo consigo. Não vai fazer uma coisa que vai te prejudicar, é óbvio, né? Para que eu vou ficar perto de alguém que só fica falando da minha vida para os outros, ou que fica me ligando de madrugada, ou que fica só reclamando, não fala nada de bom? Isso me deixa com uma energia tão ruim. Por que você vai ficar com essa pessoa? Não tem como, gente. Agora, tem como você filtrar essa energia que ela emana. Quando uma pessoa estiver errando com você, né, abençoa essa pessoa. Aquela energia negativa que ela tenta te fazer você receber, né, como neurotransmissor para você, né, ficar exatamente como, de ficar falando mal, de ficar para baixo, etc. Não. Comece a abençoar essa pessoa, desejar bem para ela. Gente, isso não é romantismo, não, isso é ciência. Tudo é energia. E quando você realmente isola, né, aquela coisa de... Porque quando você foca naquilo também, a tendência é aquilo aumentar, é você ficar falando da pessoa, a pessoa fala de você. Gente, vira uma bagunça. E claro, você vai errar algumas vezes. Kelly, eu não consigo. Consegue, com prática. Você não aprendeu a escrever, né, de um dia para o outro. Você ficou lá, ó, quantos meses repetindo aí o pontinho lá para você conseguir ler e escrever. É a mesma coisa os sentimentos, não é de um dia para o outro que você aprende a filtrar, que você aprende a desejar, a soltar. O que é o soltar? É quando alguém te faz algo tão ruim, né? Na hora, gente, é muito difícil você não sentir, mas que seja pontual. Quando uma pessoa assim te faz muita raiva, aí é bom você assim até sair de cena, ir para um cantinho e sentir ou chorar, o que for. Mas depois, né, que você começar a ver que aquilo tá passando e tudo, começa a ressignificar. Peraí, como que essa pessoa está? Quais são os problemas dela? O que realmente, será que eu tenho alguma parcela aí, né, de culpa, de alguma coisa que eu fiz realmente? Será que eu tenho que conversar com essa pessoa e tudo? Pronto. Agora, se você percebe que é aquela pessoa que realmente quer te atingir, porque N coisas, né, ela não consegue ser luz
Se isso é uma fase da vida dela, estar negativa e estar te prejudicando, seja o que for, a melhor maneira de te proteger é você fazer o caminho oposto dessa pessoa. Kelly, essa pessoa mora comigo, como é que eu faço? Ela começou a fazer algo que te irrita? Gente, põe um fone de ouvido, para de escutar o que ela tem para te falar. Começa a ler livros, começa a ouvir coisas boas. Você tem que sair da mesma energia dela, senão vocês vão cada vez mais se afundarem. E comece buscando o perdão dentro de você. Limpa aquelas memórias do que a pessoa já fez, coloca realmente uma pedra, né, por cima, pare de pensar nessa pessoa, abençoa, né? Se vocês não têm uma sintonia positiva, abençoa que ela consiga para outra pessoa, que ela se modifique. Preste bastante atenção. Não faça, não perdoa porque só a pessoa te pediu. Gente, quando um perdão ele é de mentira, você está atrapalhando a pessoa a se regenerar. Porque quando uma pessoa mente, quando uma pessoa faz o mal e a outra aceita, a tendência é ela fazer ainda mais, porque deu certo. Isso é um reforço aversivo. Cuidado com esses reforços. A sua saúde mental ela é primordial para você cuidar do seu corpo, do seu espírito. Lembra que você primeiro precisa se auto-perdoar, se preparar para depois você fazer isso com outra pessoa. Então é isso, esses desafios, gente, sempre terão na vida da gente. Aqui é uma escola, tem as dualidades. Tem muita gente que fica assim, ai, Kelly, tem hora que eu canso de problemas, de desafios, sempre irão existir. Agora, você consegue preparar suas respostas para eles. E aí a sua vida fica muito mais leve. Tem gente que fica assim, ah, aquilo é mentira, a pessoa ela não é leve assim. Ela é por dentro. É óbvio que ela vai ter, gente, com certeza, trânsito, chefe, marido, mulher. Claro, não estou falando que isso não existe, mas existe sim aqui dentro as situações virem de uma forma filtrada. Filtre quando alguém for pedir-se perdão. Não fique romantizando a palavra perdão. Verifique se é de coração, se é de verdade que essa pessoa está pedindo. E eu torço muito para que isso seja de verdade e que vocês consigam sim reater relações, porque quando você se cura, eu me curo também. Quando eu me curo, você se cura. É o que eu desejo de coração para você que está assistindo esse vídeo. E se você gostou do conteúdo, deixa aquele like para dar uma força aqui no canal da Bússola. E se também percebe que tem pessoas que perdoam só pelo fato da palavra perdão, compartilhe esse vídeo com ela, porque o perdão tem que ser de verdade. E então, no mais, meu melhor sentimento para você e até a próxima.